dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina de estruturas de dados. Finalmente concluímos nossa primeira unidade. Essa semana vamos começar a nossa segunda unidade. Ela vai ser bem mais curta, a gente vai falar sobre basicamente árvores binárias e algumas estruturas elementares. E qual seria a vantagem e desvantagens de cada uma delas em relação a operações como busca, inserção, remoção, essas coisas. Para que a gente dê continuidade hoje, falando primeiro sobre algumas estruturas elementares, como pilha, fila, etc., eu peço licença a vocês para me ausentar em vídeo e continuo com vocês em áudio. Falando sobre as nossas estruturas elementares. Então veja bem, o que seria o conceito de estruturas de dados? É uma forma computacional, basicamente computacional, de você armazenar informações e organizar essas informações ou esses dados de uma certa maneira que algumas operações sobre esses dados sejam favorecidas. Esse é o objetivo, tá certo? Por enquanto a gente viu, vocês podem ter visto algumas estruturas na disciplina de programação, mas, por exemplo, em estrutura de dados na primeira unidade, a gente viu apenas vetor como forma de organizar os dados, não viu nenhuma outra estrutura mais complexa ou composta, que é o que a gente vai começar a ver aqui. Então vamos ver como é que a gente pode fazer esse tipo de estrutura. Antes, eu queria falar para vocês sobre algumas operações importantes em relação a um conjunto de dados que eu queira armazenar. Que tipo de operações são interessantes sobre esses dados? A gente já viu um pouco na primeira unidade em relação à busca, dado um conjunto e uma chave K, eu quero saber se essa chave está ou não dentro do meu conjunto. Essa é uma operação basicamente uma das mais importantes da computação. A inserção, eu quero inserir elementos e pode ser que a inserção não seja uma operação tão simples, dependendo de como você está organizado nos dados. Por exemplo, se eu tiver um vetor e ele já estiver ordenado e eu quero inserir um novo elemento, e aí eu vou ter que colocar esse elemento numa posição que já esteja ordenada. Digamos que essa posição seja uma posição do meio do vetor. Você teria que deslocar todos os elementos maiores do que esse novo elemento a ser inserido, no caso x. Todos os elementos que fossem maior do que x teriam que ser deslocados à direita. Então veja que a operação de inserção ela não vai ser constante. Vai depender do tamanho do vetor. Quanto maior o tamanho do vetor, pode ser que mais custosa ela seja. Num pior caso, digamos que x seja o menor elemento. Seja menor que todos os elementos que já estão no vetor. Então você teria que deslocar todo mundo para frente, a começar pelo último, e colocar o x na primeira posição. Então a sua inserção seria de ordem linear. Olha que ruim, não é isso? Tem algumas estruturas que se preocupam com esse tipo de operação também. Ela é uma operação importante. Se seu conjunto de dados é bastante dinâmico, ou seja, se você tem muita inserção e remoção de elementos, você tem que tomar cuidado como essas operações se comportam em relação ao tempo de execução. Não é isso? De forma análoga à de remoção. Outra importante é mínimo e o máximo, dado dentro de um conjunto, qual o maior valor e o menor. É importante que para alguns algoritmos, algumas operações, como o distribution sort, que a gente viu na primeira unidade, essa é uma operação interessante. Eu preciso, para ordenar o vetor em tempo linear, o que a gente conseguia com distribution sort em algumas condições, eu precisava saber qual era o menor elemento do vetor e qual era o maior elemento do vetor. Essa era uma informação importante. Depois o sucessor e o predecessor de um dado elemento x. Qual é o elemento imediatamente maior e o imediatamente menor. Tá certo?
Vamos continuar aqui. Então a gente tem essas 7 operações importantes quando a gente está trabalhando com qualquer tipo de estrutura de armazenamento de dados. Ok? Aqui a gente tem um exemplo clássico, né? Que seria que a gente denomina por pilha, do inglês LIFO, né? Que seria o last in, first out, ou seja, o último que entrou, né, é o primeiro a sair. Então, que não é o que a gente está acostumado a ver corriqueiramente, né? Corriqueiramente, quando a gente vai para algum lugar que tem uma ordem de prioridade, quem chega primeiro é atendido primeiro, né? A pilha ela tem essa peculiaridade porque computacionalmente algumas operações fazem sentido. Da gente pegar o primeiro que chegou, o último que chegou, né, a gente já trabalhar com ele. Durante as outras disciplinas, vocês vão ver vários casos em que isso faz sentido. Na nossa disciplina também dá para ter uma ideia. Mas principalmente, por exemplo, sistemas operacionais, etc. Ou uma disciplina de teoria geral, teoria da computação, que a gente tem como complementar. Mas a ideia é essa. Se eu tenho um conjunto de dados, digamos aqui, por exemplo, chegou o número 2, depois o 5, depois o 3, chegou o 2, o 5, o 3, e agora a gente está no 6. E aí chega mais 2 elementos, 2, 3. Se em algum momento eu tiver que fazer uma remoção, que é o que está acontecendo aqui, ó, então o elemento que vai ser removido aqui no caso seria o 3, tá certo? No caso a remoção aqui, o push seria empurrar, né, do inglês empurrar, em que eu estou adicionando elementos. Então eu pego o elemento que está no topo, o topo de A, né, vira a próxima posição do topo, e quem está no topo vai receber, e o novo topo recebe o elemento que eu estou acabando de inserir, né? E o pop seria a remoção, em que eu diminuo o topo, né, e retorno o elemento que estava anteriormente no topo da pilha. Tudo bem? Então vamos chegando. Aqui, se a gente implementar como um vetor, né, nessa ordem, os elementos são inseridos da esquerda para a direita. No momento em que há uma remoção, o último elemento a ser inserido é retornado, né, com a função pop. E aí o topo da minha pilha, né, volta a uma posição. Tudo bem? Aqui eu tenho que seria uma espécie de verificação. Se a pilha estiver vazia, eu não posso remover, né? Ele dá uma mensagem simples de erro aqui, que dependendo da linguagem vocês podem implementar de forma diferente, que é só um pseudocódigo. O que é interessante saber é, certo, ela é uma estrutura, e qual seria a complexidade de inserção e remoção? O que é que vocês acham? Depende do tamanho da minha pilha, depende do valor que eu estou inserindo. Será que elas são constantes? Será que ela é linear? Sempre é constante ou sempre é linear? Pensem aí, visualmente, o que é que vocês acham? Pensem um pouquinho. Podem pausar e pensar. Pronto. A gente vai ver, né? Esse é um exercício que eu vou pedir para vocês fazerem. Mas agora vamos para a próxima estrutura, né? A fila, que a gente meio que deu um spoiler no slide anterior, né? Então eu tenho um conjunto de elementos, aqui implementados, por exemplo, também dentro do vetor. E aí eu tenho uma política diferente, que é os primeiros a chegarem, né, são os primeiros a saírem. Então eu tenho sempre numa pilha, eu tenho o início e o fim, né, da pilha, que é a cabeça e a cauda, tá certo? No caso aqui o início da minha fila está com 2, né? E aí, por exemplo, eu tenho 2, 5, 3 e 6 já na minha pilha, né? Eu tenho esses 4 elementos aqui, né? Esses 4 elementos, 4, 5, 6, nas posições 4, 5, 6 e 7. Essa fila ela está sendo implementada num vetor, né, aqui, que é o que vocês conhecem por enquanto. E aí é um vetor circular, tá certo? O que eu estou fazendo aqui é o próximo elemento a ser adicionado, que vier vai ser adicionado na posição 8, que foi o 1. Depois do 1 veio o 9, como é uma pilha não. Eu vou pedir desculpa a vocês, porque é uma coisa que eu não consigo evitar, né? Quando eu falo de
pilha e fila, geralmente eu troco o final. Eu falo filha e pila algumas vezes. Mas vocês tentem. Eu vou tentar sempre que isso acontecer me corrigir. Mas se eu não me corrigir, tenha em mente que isso pode acontecer e eu não perceber. Aqui a gente está falando de fila. E aí agora, por exemplo, eu vou remover alguém, né? Nessa terceira representação, vou fazer uma remoção e aí o 2 sai da minha estrutura. Então, minha cabeça agora da fila é o elemento 5 na posição 5. Né? E se alguém for adicionado novamente à minha fila, ele vai aqui nessa posição 2, depois do 9. Tá certo? Uma coisa interessante também é vocês pensarem, bom, essas estratégias são descritas aqui, né? Na função que seria enfileirar e desenfileirar. O que é interessante é vocês pensarem novamente, pelo menos as operações de inserir e remover, né? Respectivamente, enqueue e dequeue, né? Enfileirar e desenfileirar. Qual é a complexidade delas, né? Da forma que elas estão sendo implementadas aqui. Pode pausar, usar toda a sua teoria que você aprendeu na primeira unidade, olhar para esses dois pseudo-algoritmos e pensar qual seria o custo. Constante, linear, logarítmico? Pensem um pouco. Dado que vocês pausaram e pensaram, eu vou aqui para o próximo, tá certo? Vamos falar sobre agora uma estrutura genérica, né? Ali são políticas de inserção e remoção de dados. Aí a gente representou isso como um vetor. A gente pode também implementar fila e pilha utilizando estruturas dinâmicas, como essas listas, né, que você já conhece. Então aqui eu tenho 3 representações de listas. Aqui seria uma lista encadeada. Lista encadeada. Aqui seria uma lista duplamente encadeada. E aqui uma lista duplamente encadeada circular. Elas têm o fato de a gente usar listas é importante pelo seguinte motivo. A gente viu representações de pilha e fila utilizando vetores nos 2 slides anteriores. Existe um problema em se utilizar vetor, tá certo, senhores? Que é o seguinte: vetores, quando a gente aloca com tamanhos pré-definidos. Tá? Eu quero um vetor de 10 posições, eu quero um vetor de n posições, n sendo um valor já definido. E esse valor não pode, a rigor, ser alterado. Claro que algumas linguagens facilitam isso, mas por baixo não é um vetor. As linguagens que fazem essa facilitação, né, por baixo ela não está utilizando um vetor propriamente dito, está utilizando alguma outra estrutura. Se a gente pegar uma linguagem como C, por exemplo, uma linguagem mais de alto nível, mas das linguagens de mais alto nível, talvez uma das mais baixas, né? Quando a gente define o tamanho do vetor, isso não pode ser redimensionado diretamente. Existe, claro, a função, se vocês olharem, vocês vão encontrar uma função chamada realloc, né? Que aí ele pega uma posição de memória, a posição de memória associada a um vetor, e ele pode tentar expandir ela. Se na posição de memória em que você tiver esse vetor for possível expandir ele, ou seja, não tem nenhuma coisa alocada na frente desse vetor, ele tudo bem, ele só reserva aquelas posições adicionais que você está pedindo, e aí está tudo tranquilo, tá certo? O que acontece nem sempre é o caso. Pode ser que você tenha o seu vetor lá na memória, né, já alocado, aí você diz, me dê mais 7 posições. Pode ser que essa próxima posição aqui pertença a alguma outra variável, algum outro vetor, alguma outra aplicação do seu programa, ou não, né, de outros programas, e aí não seja possível você aumentar o tamanho do vetor. E o que é que o seu ambiente de tempo de execução vai fazer?
ele vai tentar encontrar outro local na memória em que você possa armazenar esse vetor maior que você precisa. Se ele encontrar, o que ele vai fazer? Ele vai copiar todos os elementos do vetor que estava nessa posição aqui de memória para esse outro lugar na memória que ele encontrou. Ele vai copiar esse, depois esse elemento para lá. Então note que quando você aumenta um vetor, implicitamente o que você está fazendo, ou pode estar fazendo, é uma operação de tempo linear. Aumentar o tamanho de um vetor é uma operação linear. Tem consequências, né, de pior caso, lineares. Tá certo? Porque você tem que copiar todos os elementos que estão no vetor para outro canto. É provável / possível que isso aconteça. Tudo bem? Então as listas é uma forma de a gente não ter que fazer isso. Por quê? Porque cada bloquinho desse aqui numa lista está numa posição diferente de memória. Talvez vocês tenham visto na disciplina de programação que o que eu tenho aqui sendo representado é o valor que eu estou armazenando. E essa partezinha aqui, ó, eu estou pintando em vermelho, é um ponteiro que diz qual é o próximo elemento. O que é interessante nisso aqui? Isso quer dizer que eu preciso de duas posições de memória para armazenar cada elemento. Numa eu guardo o próprio valor, aqui minha variável A está apontando para esse bloquinho, que está na minha memória. Por exemplo, na posição 0x71. E aqui na posição 0x72 eu tenho aqui guardado o endereço de um outro lugar da memória que vai ter o 5. Olha só, digamos aqui na posição 0x87. E aí o que eu tenho sendo representado aqui desse 2 apontando para o 5 é que na próxima casinha aqui eu tenho o endereço de memória de onde está o 5. Tá certo? E aqui eu teria, por exemplo, o endereço de memória de onde está o 3. E por aí vai, né? Então nessa minha representação aqui de memória, o que a gente pode ver é cada elemento da minha estrutura, no caso da minha lista, pode estar em uma posição qualquer na minha memória. E se eu precisar expandir esse meu conjunto de dados, eu não preciso que eles estejam alocados de forma contínua. Basta que eu ache só uma posiçãozinha para colocar dois inteiros, o número que eu quero armazenar e o endereço do próximo elemento. Se em qualquer canto da memória associado ao meu programa eu tiver como guardar dois inteiros, eu posso colocar um novo elemento na minha estrutura e isso vai ter nenhuma consequência em relação aos demais elementos que já estão alocados. Ou seja, a operação de inserção, que poderia se tornar linear se eu utilizasse vetor, ela é constante se eu utilizar lista. Tá certo? Entenderam? Se não entenderam, pause um pouquinho, volta até o início da explicação, escuta de novo. Se ainda tiver alguma dúvida, a gente tenta sanar no nosso encontro síncrono, tá certo? Mas eu acredito que eu falei tudo que seria necessário. Talvez essa representação em memória, talvez vocês não estejam acostumados, mas a gente vai utilizar ela e eu acho que com o tempo vai ficar mais tranquilo. Mas eu acho que ficou até relativamente didático aqui. Tudo bem? Diferença entre lista encadeada, duplamente encadeada e circular. A é uma variável que aponta para o início da lista. E aqui na lista encadeada eu só tenho o ponteiro do próprio elemento para o próximo elemento. Então, por exemplo, aquela operação de encontrar o sucessor, ela é tranquila, porque eu sempre tenho acesso ao meu próximo elemento na minha estrutura. Já antecessor não, na lista encadeada, porque eu não tenho como dado um elemento qualquer. Por exemplo, se eu tiver aqui a referência do 3, eu não tenho como diretamente saber que o 5 é o antecessor dele, por exemplo. Tá certo? Já eu consigo fazer isso aqui já na duplamente encadeada, porque eu tenho uma referência para o próximo e para o anterior. Então, as duas operações de sucessor e antecessor, né,
elas conseguem ser feitas em tempo constante. Olha que interessante, né? Tá certo? E aí, por último, eu tenho uma opção aqui de tornar essa minha lista duplamente encadeada circular. Que seria o quê? Que o último elemento aqui do meu vetor, né, seria, o próximo dele seria o 2, tá certo? E o anterior do 2, de alguma forma, seria o 6, na minha lista circular. Esse carinha aqui é o que a gente chama de sentinela. Essa sentinela ela pode ter em qualquer uma das listas, tá certo? Eu só coloquei na duplamente encadeada circular para não tirar ele daqui, mas essa minha lista duplamente encadeada circular poderia não ter essa sentinela. É só porque algumas implementações utilizam ela como sendo a representação de lista nula. E isso facilita implementar algumas operações como de remoção, inserção. Porque, por exemplo, se eu remover todos os elementos da minha lista encadeada, meu elemento A vai ficar sem apontar para ninguém. Esse é o problema, né? Se eu usar a sentinela, meu A sempre, pelo menos vai apontar sempre para a sentinela. E eu sei que esse primeiro elemento que o A aponta, ele não é de fato alguém que compõe a minha lista, mas é alguém que eu posso confiar que vai existir na minha implementação e que não vai dar, por exemplo, uma falha de segmentação se eu tentar acessar A e não existir nada para onde A está apontando, certo? É mais nesse sentido, é um truque de implementação, tá bom? O fato de usar ou não sentinela. Vocês podem, mas professor, eu vou fazer em Python, em Java. Então, vocês podem ignorar completamente. Mas em algumas linguagens não tão facilitadoras, digamos assim, não é incomum você encontrar esse tipo de estratégia, não, tá certo? Que assim, não é obrigatório também não. Todas essas minhas estruturas eu implemento em C e nem uso sentinela em nenhuma delas. Você só precisa ter um pouquinho mais de cuidado quando vai acessá-las. Tudo bem? Vamos aqui para o próximo. O próximo são exercícios, senhores. Eu vou pedir agora para vocês tentarem implementar aquelas 7 operações que a gente viu. Inserção, remoção, mínimo, máximo, sucessor, antecessor, busca, utilizando a lista encadeada, tá certo? E duplamente encadeada. E aí em C vocês poderiam usar essa struct, né? A primeira para a lista encadeada, em que eu tenho o valor, e aqui eu tenho um ponteiro para o próximo, né? Na duplamente encadeada eu tenho o valor, o anterior e o próximo, tá certo? E aí vocês teriam que criar as funções de inserção, remoção, e elas vão receber provavelmente uma variável desse tipo aqui, tá certo? Exercício, dúvidas, podem entrar em contato. Outra coisa interessante é vocês tentarem, utilizando lista encadeada, implementar pilha, tá certo? Push and pop, né? As funções de empilhar e desempilhar, né? Então, colocar um novo elemento, a inserção seria a função push, e aí você pegaria, por exemplo, aqui essa minha lista encadeada A, digamos que eu quero inserir a sequência 3, 4 e 5. E aí vocês criariam aqui o bloquinho do 3, inicialmente não apontando para ninguém. E aí, como é uma pilha, né? O próximo elemento seria aqui que o 4 eu ia colocar em cima da pilha, em cima do 3. E aí digamos que agora eu vou colocar o 5. E agora digamos que eu vou fazer uma remoção. Então quem deve ser removido é o 5. Tá certo? Eu tenho que ir talvez até o final da pilha, né? E fazer uma remoção, usando lista encadeada, né? Se fosse uma lista circular, duplamente encadeada circular, será que facilitaria? Eu quero que vocês pensem como manter essas duas operações assim, ordem constante. Tudo bem? Depois a mesma coisa, só que para implementação de fila, tá bom? Pensem como é que vocês fazem aí. E agora, senhores, é uma tarefa um pouco mais
mais pensativa, né? Mas assim, que talvez vai exigir um pouco mais de vocês. Eu quero que vocês escolham qualquer um dos métodos de ordenação que a gente viu na primeira unidade e tentem fazer com que, em vez de que eu passe um vetor como parâmetro, eu passe uma lista e ele ordene essa lista. E aí a lista pode ser simplesmente encadeada ou duplamente encadeada. Se vocês quiserem, pode ir para o mais fácil, pode ir para o Bubble Sort ou o Insertion Sort, tá certo? O que for mais, o que vocês acharem mais interessante. É um exercício mais para você tentar manipular a lista, aprender a manipular os elementos da lista, do que de fazer o melhor algoritmo de ordenação para a lista encadeada. Então não precisa se preocupar em pegar o Quick Sort e adaptar o Merge Sort, tá certo? Não precisa fazer isso, tá bom? Pode pegar um algoritmo mais simples. E por fim, senhores, eu quero agora que vocês tentem identificar das 7 operações qual seria a complexidade delas se eu utilizar uma lista encadeada não ordenada, uma lista encadeada ordenada, duplamente encadeada ordenada, não ordenada, né? E duplamente encadeada ordenada. E aí, por exemplo, a busca numa lista encadeada não ordenada, o que será? Ela seria o quê? Seria O ou θ de quê, né? Mas vocês não precisam calcular, é algo que eu acredito que vocês já conseguem fazer, como são algoritmos simples, né? Visualmente preencher esse quadrinho aqui, tá certo, senhores? E é isso, eu acho que isso é um bom começo para a nossa segunda unidade. A gente vai provavelmente começar a falar de árvore na próxima aula e vou tentar marcar já um encontro 5 para o final da próxima semana. Por enquanto, senhores, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Entrem em contato comigo pelo Discord ou pelo e-mail se tiverem alguma dúvida. Espero que esteja tudo bem. Um abraço e até mais.